Nesta segunda-feira, o presidente da Argentina, Javier Milei, ele compartilhou um vídeo em sua rede social X, comparando a sua recepção no G20 ao encontro caloroso com Jair Bolsonaro. Essa publicação mostra o argentino mantendo uma certa distância, cumprimentando de forma protocolar o presidente brasileiro. E traz a legenda, e vou abrir aspas, tá? É melhor manter os esquerdistas e os comunistas afastados. O vídeo continua ainda com imagens antigas de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Milei, trocando abraços calorosos e apertos de mão. O contraste destaca as diferenças e as diferentes relações diplomáticas que a Argentina mantém com os dois líderes brasileiros e reflete o maior alinhamento ideológico do liberal com Jair Bolsonaro. Quem nos acompanha pela TV por assinatura e também pelas plataformas digitais consegue observar justamente os dois vídeos, né? O vídeo em que mostra a chegada de Milei e o cumprimento ao presidente Lula e depois os vídeos de Javier Milei com Jair Bolsonaro, para que as pessoas identifiquem a temperatura, né? A diferença de temperatura. Um sendo abraçado, né? Sorrisos, muitos aplausos, os dois extasiados nesse encontro, e com o presidente Lula algo mais frio, né? Um protocolar, somente um cumprimento, sem sorrisos. Essa diferença que foi destacada por Javier Milei em sua rede social. Você, Luiz Felipe Dávila, o que achou dessa postagem, Dávila? Fica claro, né? Javier Milei faz questão de sublinhar, destacar, colocar em caixa alta que ele tem preferência por Jair Bolsonaro. Agora, ele deve fazer isso? Javier Milei não perde a oportunidade de mostrar o seu desgosto por comunistas e seu apreço por gente da direita. E isso faz parte do show de Javier Milei. Agora, foi um show muito apropriado, numa hora ótima, na qual a Argentina, no fim do dia, acabou assinando a declaração do G20 naquela platitude contra a fome. Então, essa não é uma pauta meio direitista. Nada melhor do que um bom vídeo para esclarecer o seu repúdio aos comunistas, dizer o seu apreço à direita, mas na hora do vamos ver, acabou assinando o tal do documento contra a fome. Você, Cristiano Beraldo, a comparação de Javier Milei, ele utilizou a sua própria rede social para postar vídeos mostrando a temperatura do encontro com Lula e com Jair Bolsonaro, Beraldo. Pois é, Caniato, Javier Milei tem feito um trabalho muito importante na Argentina. Ele tem devolvido não só a dignidade ao povo argentino, mas, sobretudo, uma esperança de uma Argentina melhor. Os indicadores econômicos que não melhoram de um dia para a noite, a gente sabe disso, ele foi muito atacado no início do seu governo, mas os indicadores econômicos hoje, eles vão de forma sólida, melhorando e indicando que a Argentina, sim, tem jeito, apesar de toda destruição promovida pelos esquerdistas Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. Agora, essa relação com o Brasil, ela deve ser uma relação institucional. Eu não acho que cabe ficar fazendo esse tipo de postagem. Acho que isso não agrega. Está claro qual é a preferência de Javier Milei. As pessoas já viram como é a interação de Javier Milei, não apenas com Jair Bolsonaro, mas com Donald Trump e outras lideranças de direita mundo afora. Ficar espezinhando o presidente brasileiro mostra simplesmente que a relação institucional hoje ela é inexistente e talvez irrelevante também. Quer dizer, a relação comercial que existe entre os dois países não depende da atuação das suas lideranças. É a iniciativa privada que vem mantendo essa relação aonde ela precisa estar. Mas, de qualquer maneira, eu não sei, tenho minhas dúvidas se hoje era um bom dia para fazer a postagem que Milei fez, Canhato. Pois é, muita gente entende, viu, Mota, que poderia ser uma resposta de Javier Milei ao governo brasileiro ou à organização do G20, porque fizeram uma foto oficial sem Javier Milei. Teve uma foto oficial sem Joe Biden, e aí parece que fizeram uma outra depois com Joe Biden,
mas sem Javier Milei, que teria ido para um outro compromisso. E qual que estão utilizando mais, pelo menos nas aplicações, na divulgação para a imprensa, qual estão utilizando mais? A sem Javier Milei. E há quem diga que poderia ter sido uma resposta, né, uma alfinetada justamente à organização do G20. Não sabemos se é verdade. Você, Mota? Eu acho difícil que o Javier Milei esteja preocupado com essa foto que circula sem a presença dele. Acho difícil. Quando você entra na vida pública, eu já passei por essa experiência, uma das primeiras descobertas que você faz é que você não consegue mais escolher as suas companhias. Quando você entra para a política, você é forçado a conviver com pessoas com as quais você jamais manteria relações na sua vida privada. Muitas vezes você é até forçado a trabalhar com essas pessoas. Isso não significa que você deve abandonar as suas convicções. Ao contrário, é preciso usar todas as oportunidades que você tiver para demonstrar os seus valores, as suas ideias e os seus princípios. É muito importante que você apoie e valorize as pessoas que têm as mesmas ideias, valores e princípios que você, e isso, na minha interpretação, é o que o Javier Milei está fazendo. Na minha visão, ele está sendo uma luz na escuridão, uma escuridão que, nesse momento em que a gente vive, ameaça cobrir o mundo. Agora, Dávila, você, o Mota e o Beraldo, em vários momentos, citam e destacam a importância do político, do homem público, ter convicção, né? Aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita precisa ser levado até o fim, né? Ele tem aquele norte, geralmente quem tem um norte dificilmente erra, né? Porque até quando ele erra, ele está tentando chegar ali naquele objetivo e não engana ninguém, né? Olha, falei desde o início que seria essa a caminhada. Mas muitos também acham que Javier Milei poderia ser pouco flexível, que na vida pública, apesar de ter convicção, em alguns momentos você precisa ser flexível para entender a dinâmica do momento, da política, daquela população e muitas vezes de um evento internacional. É preciso considerar também essa característica de Javier Milei. Ele é inflexível? Você acha que ele exagera em alguns posicionamentos, Dávila? Eu não acho que ele exagera no posicionamento, eu acho que ele exagera na forma de se expressar às vezes. Mas esse é o estilo Javier Milei de ser. Agora, política de convicção não significa abrir mão de suas convicções para defender determinados interesses do seu país. Convicção e interesse caminham conjuntamente. Agora, desperdiçar boas oportunidades de defender interesses por causa de um discurso de platitude sobre convicção é uma perda de oportunidade. E não vejo que Milei fez isso. Acho que Milei acabou cedendo a assinatura de um documento que ele evidentemente não dá a menor importância, num ponto que é uma real platitude. Ajuda a combater a fome no mundo. Bom, ninguém é contra isso, nem a direita nem a esquerda, né? Mas ele joga muito para a plateia doméstica dele. E está correto. Milei está fazendo uma política de convicção que acabou levando a 52% dos argentinos hoje à pobreza. E isso foi fundamental para reestruturar o Estado, cortar despesas, gasto público, para colocar a Argentina no caminho certo, para fazer com que a inflação caísse. Então, ele é uma pessoa que não só fala, ele fala e faz. E faz e não se intimida com o sacrifício que precisa ser feito no governo, para a população, para que um dia a Argentina volte a ter um futuro promissor. Então, neste sentido, ele é sim uma pessoa de convicção que não recua diante aos desafios que enfrenta. Neste sentido, Milei é sim um bom exemplo para políticos de convicção. Às vezes, é preciso falar menos e fazer mais. E é por meio do exemplo que os líderes de convicção fazem a diferença e provocam mudanças transformadoras na sociedade. Programas Pingos. Caso de Milei de hoje.
Perfeito. Programa Os Pingos nos Is. Só quero receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: Javier Milei condenando esquerdistas e exaltando a relação com o Jair Bolsonaro. Ele fez uma postagem na rede social dele fazendo uma comparação entre a forma que ele foi recebido pelo presidente Lula, o atual presidente brasileiro, e aí colocando na sequência um vídeo em que ele é recebido por Jair Bolsonaro. Enfim, a gente pode identificar uma diferença clara entre a relação dos dois líderes.